Tem um assunto que a gente conversou e eu vi você reagindo a alguns vídeos aqui do manual e eu quero falar com você que é uma coisa que me pega. Que é um pouco do acesso que a gente tem tido a filmes do passado, né? Acho que esse papo surgiu por causa do Regis Tadeu, maravilhoso. Mas uma coisa que a gente tem visto é os sistemas, os serviços de streaming, quando eles vieram, né? Pelo menos o que eu imaginava, o que eu torcia, e que muita gente também esperava era, pô, vamos ter um streaming da HBO. Hoje vai ter acesso ao catálogo da Warner, que é um catálogo extenso, se não em sua totalidade, pelo menos uma boa parcela dele. Vamos ter acesso ao catálogo da Fox, que é um catálogo maravilhoso, né? Estamos falando de catálogos centenários, né? Fundamentais para a história do cinema. E quando a gente viu, na verdade, foi bem o oposto disso, né? Foi meia dúzia de coisa pingada. E para piorar, a mídia física não existe mais. Então você não tem mais acesso a obras. Então, um cara que tá começando a gostar de cinema agora, fala assim, pô, quem é legal de estudar? Alfred Hitchcock. Sim. Boa sorte. Boa sorte. Sim. Porque você vai achar 2 ou 3 coisas, mas a extensa parte da obra dele... É um diretor de mais de 50 filmes. Não existe. Sim. Entendeu? Se for pegar vamos falar sobre Humphrey Bogart, vamos falar sobre os musicais da década de 50, da virada pro cinema mudo pro cinema falado. Tem coisas que você simplesmente não existem hoje, né? Por que tá tendo essa dificuldade desse acervo de filmes, desse acesso aos filmes antigos? Tá. Primeira coisa, até interessante pra gente falar de atualidade, o streaming, ele surge em resposta de uma crise anterior, né? É essa lógica que a gente falou anteriormente, da quebra de barreira de acumulação, de como tudo no capitalismo é crise e tudo mais, é uma crise cíclica. E o streaming, ele chega para responder a uma crise anterior, afinal, a gente teve uma greve de atores, não, roteiristas só, nessa época, em 2008, e logo depois surge o streaming, como resposta a isso. Enfim, naquela crise, os roteiristas conseguiram parte dos direitos pedidos e tudo mais, supostamente conseguiram as suas demandas, aí surge o streaming, e aí qual é a grande questão? A resposta da crise anterior vai ser a causa da crise posterior que a gente está vendo agora, né? A Netflix, os streamers, eles chegam para responder a isso e elas passam a internacionalizar o trabalho, né? Então, quando a gente vê atualmente, por exemplo, a Netflix investindo em produções internacionais, investindo na Coreia, investindo no Brasil, investindo ali, investindo aqui, a gente fala, porra, caraca, tá investindo, né? Aí, primeiro, assim, a gente vê essas produções, são produções muito próximas da lógica Netflix de fazer e cadê a nacionalidade de fato? Não existe, é só... O que estão fazendo é internacionalizar o trabalho, que é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. É mais ou menos o que acontece em toda a indústria. Né? Toda indústria você tem uma centralização de uma indústria que vai produzir determinada coisa e você vai produzir as partes em outro canto. E é mais ou menos o que elas fazem. Então, para fugir da greve, que a Netflix vai lá e faz filme na Coreia, vai lá e filme que não segue o mesmo... não tem os mesmos sindicatos, não tem a mesma coisa. E não só fazer um filme inteiro, pegar o filme da Marvel, vamos botar os efeitos especiais na Índia... E aí você vai diversificando a produção e escapando da crise que eles mesmos criariam e criaram, porque essa greve que surgiu agora era inevitável. Então, veja, e aí para responder a sua pergunta, só para fazer essa divagação inicial, a grande questão é que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Essa que é a parada. Por quê? Porque... E aí vai muito na direção dessa construção de padrão de gosto, e esse padrão de gosto ele vai sempre em direção do próximo consumo. É a obsolescência do que veio antes para a construção do consumo seguinte. Você precisa estar sempre consumindo, sempre dentro da plataforma, sempre indo ao cinema, e essa lógica ela vai sempre se jogando para frente, ela nunca te joga para trás. Então, faz sentido, na lógica do capitalismo, onde o destino final é o lucro, faz sentido a eles que o que interessa é a produção do presente, e mais especificamente do consumo que vem em seguida. É o que eu gosto de chamar de espectador ansioso. O espectador no cinema ele é construído, e ele é construído em direção a essa ansiedade pelo que vem em seguida. E se a gente está jogado sempre o que vem em seguida, o que está antes não interessa muito. Muito por isso, a gente não tem o costume, o jovem hoje mais ainda, não tem o costume de enxergar o passado, de olhar para a história. Eu costumo perguntar para a galera nova, e assim, 5 anos já é filme velho. 5 anos já é filme velho. E a gente, não sei se você tem reparado, desculpa até a interrupção para o raciocínio, mas a nossa geração ela cresceu com um fator muito importante, que era a sessão da tarde. Sim. Porque a gente era colocado em contato com filmes que não necessariamente eram novos. Sim. Pô,
Quem não viu Robocop, De Volta pro Futuro, Tubarão. Pô, Tubarão eu vi na sessão da tarde. Sim. Meu irmão jamais viu Tubarão. O meu irmão não foi obrigado a ver Tubarão. Eu era obrigado porque era o que eu tinha, né? Então a gente tinha uma certa parcela de olhar e falar assim... Pô, Enigma no Outro Mundo, eu vi no SBT. Eu falei, cara, que filme incrível. Sim, maravilhoso. E eu olhei e falei assim, pô, eu quero mais. O que é isso? Sim. Sabe, você tem... A gente era obrigado. Hoje, uma criança que cresce com Netflix, ela não é obrigada Sim. do jeito que a gente era, né? Porque você vê 2 minutos e não gostou, pula, próximo, né? Sim. Tem até uma coisa que você falou no podcast junto com o Pondé, Aham. aqui, que aí você chegou e falou pra ele assim, hoje as coisas estão aí, vê quem quer, né? Por causa da pirataria, que é uma das mitigações desse problema, não é solução, é mitigação do problema pra isso, de não ter disponível as coisas. E eu discordo de você. Eu até falei no React, mas o React não saiu lá ainda. Mas eu discordo de você porque é o que eu sempre digo pra galera. A predisposição da coisa no mundo não dispõe o seu conhecimento. Então não basta ter, sabe? Como fazer conhecer? Não basta ter na internet. O conhecimento tá todo na internet, mas a gente não conhece tudo, sabe? O cinema brasileiro, por exemplo, tá na internet, tá lá disponível. Pô, mas por que as pessoas não conhecem o cinema brasileiro? Porque o cinema brasileiro não é assistido. Então, assim, não basta... Tá lá na internet. A galera que estiver assistindo, tá lá na internet. Deus e Diabo na Terra Sol. Tá no YouTube. Assiste. Mas não vai assistir. Porque se não souber, se não tiver alguém para falar, se não houver políticas públicas para mitigar esses problemas, não vai conhecer. Até porque, e aí para responder a pergunta inicial, o capitalismo tende ao próximo consumo e à obsolescência do que veio antes. Então, se você entra nos catálogos... E por quê? Porque é a propensão do lucro, consumo desenfreado, massificação de produção. A Netflix lança um filme a cada 2 semanas. O top 10 de filmes está sempre novo, toda semana, tudo mais. Então, você está sempre consumindo. E o que veio antes vai embora. Você vê o catálogo dos serviços de streaming, sobretudo na Netflix, se eu não me engano, é 90% de filmes produzidos de 2010 para frente. Isso é loucura. Loucura. Alguns outros catálogos ainda têm uma diversidade um pouco maior, mas ainda assim é uma coisa enorme de 2010 para frente, 2000 para frente, é assim, disparado na frente. E aí você vai para o passado não existe. Porque qual é a grande questão quando o streaming surge, inclusive respondendo às crises anteriores? A promessa de que você vai ter acesso à cultura ali na sua frente. Você consome e você paga o streaming e você tem acesso a uma série de produções que te dão... que atendem a sua demanda por filme. Só que demanda é essa? É uma demanda construída por eles. É uma demanda pelo que vem em seguida. E não pelo que já foi feito na história. Porque esses filmes não estão lá. E aí, quem vai mitigar esse problema? A pirataria. Que é o único jeito, né? Porque... Não é o único jeito. Assim, a gente tem até outros jeitos legais que não resolvem o problema, assim como a pirataria também não resolve, é uma mitigação do problema, mas se a gente discutir, por exemplo, cota de telas, regulamentação do streaming, são alguns artifícios políticos de mitigação desse problema também, para dar acesso a algumas obras do passado ou até mesmo de cinema brasileiro. Porque esse acesso de filmes anteriores não é só para os filmes do passado, mas é também filmes de grupos minoritários. Cinema preto, cinema indígena, cinema de mulheres, LGBT... Tudo isso é esquecido. Não, pô, fala do cinema brasileiro. Cinema independente nos anos 90. Sim. Cara, você não acha. Tem coisa que você não vai conseguir achar, mas nem a pau, porque não tem... Porque ainda mais quando você começa a falar da dança das cadeiras de um conglomerado engolindo outro conglomerado, pô, como é que você vai saber em qual grupo que tá aquela pequena parcela que foi engolida ali dentro, né? E eu tenho uns perfis a gente não precisa nem voltar pra década de 90, a gente pega assim... Cinema brasileiro de 2010. Onde tá? Não, esquece. Não tem. Esquece. Tem um perfil que eu sigo no Twitter que eu gosto muito, que é um perfil dedicado a cinema mudo. E ele tenta fazer Porque assim, esse filme falado já é difícil de achar. Vamos falar de cinema mudo, que é a mídia mais específica de todas, né? Porque as pessoas conhecem 5 filmes mudos e já era, né? Então, e olha lá. E é uma coisa que eu leio muito os posts da menina e tal, parece que eles estão tentando segurar areia com os dedos, sabe? Porque tem todo um grupo que é focado em, pô, vamos achar... Ou esse filme tinha só em VHS da década de 90, pô, achamos uma cópia, isso aqui achei em rolo num festival, estamos tentando digitalizar, né? Sim. E é muito doido, porque a promessa que a gente tinha com a internet, ou pelo menos que a minha geração teve com a internet, é que a gente teria essa grande biblioteca a qual a gente teria acesso à cultura
E, pô, vou querer ver quem influenciou quem, eu posso pegar, eu posso fazendo essa árvore genealógica, então, pô, quero entender Tim Burton, pô, então posso entender os monstros na década de 50, posso ir até o expressionismo alemão, posso ir, sabe, posso fazer isso tudo. Quando na verdade não, né? Não. O cinema mudo, a gente até consegue ter um pouco de acesso porque muitos deles entraram em domínio público e estão lá no YouTube. No YouTube, muita coisa do cinema mudo está disponível. Mas se a gente for andar um pouquinho mais nas décadas aí, a gente não acha. Não acha por meios legais. Não acha nos streamings, né? Que é aquilo que diz pra gente que tá tudo disponível ali. Não vai achar nesses lugares. Então, e aí vai muito no encontro que eu falei pra você. A disposição de determinado conhecimento não significa conhecimento sobre a coisa. Então, a gente precisa de mecanismos para fazer conhecer. Porque é isso. A pirataria passa a ser um meio de mitigação desse problema. Essa galera que você está citando, que vai lá, que busca, que digitaliza, joga na internet pra galera e tudo mais, ela faz um trabalho de restauração da história do cinema que o capitalismo não é capaz de fazer. Não é capaz de fazer, porque não é de interesse da Netflix ter esses filmes no catálogo, porque não vai ter quem assistir se ela não dispor de tempo para fazer as pessoas assistirem esse tempo e dinheiro para fazer as pessoas assistirem e conhecerem esses filmes. Então, por que eu vou licenciar determinado filme, colocar dentro do catálogo, se não faz sentido em termos de grana fazer isso? Então, eles não botam. E aí, quem tem esse papel hoje é a pirataria, a galera que pirateia e joga na internet. Se não fosse a pirataria, e aí quando você diz que a internet ela viria para trazer todo esse catálogo pra gente, ela trouxe, mas por esses meios, né? Ela trouxe porque essa galera encontrou as possibilidades de, através do meio digital, jogar no mundo pra gente assistir. Agora, como fazer isso ser acessado? Porque todos esses mecanismos capitalistas, todas essas empresas e tudo mais, inclusive, vêm para embarrear e tudo isso. O streaming surge para acabar com a pirataria, né? Enfim, então vai muito nesse lugar. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe Leão. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!